Você já percebeu como o corpo dos outros, e aqui quero reforçar que principalmente das mulheres, tem sido tratado cada vez mais como pauta coletiva? É como se aquele corpo ele fosse um espaço público, uma coisa assim compartilhada que todo mundo pudesse opinar. Eu achei que nessa altura do campeonato, 2025, a gente já teria superado isso. A gente já teria evoluído enquanto sociedade para parar de fazer essas palhaçadas. Aí a gente vê, né? A cantora Isa, Paola Oliveira, Nelly Furtado, Adele, Kelly Clarkson, Mariana Xavier, Demi Lovato, Fernanda Souza, Thaís Araújo, Viola Davis. Eu poderia listar aqui uma infinidade de mulheres que já tiveram seus corpos transformados em manchete. Mas eu tenho uma opinião muito forte em relação a isso, de que quando a gente vê a mídia falando do corpo de uma mulher, ou vê nas redes sociais as pessoas criticando o corpo de uma mulher, seja ela famosa ou não, isso diz muito mais sobre quem está comentando do que sobre a pessoa comentada. E hoje a gente vai falar sobre isso. Sobre como o nosso olhar com o outro pode sim ser violento, assim como o olhar do outro pode ser violento com a gente. E sim, muitas vezes é o nosso olhar que precisa ser educado. Não tem como a gente evoluir se a gente não entender o que a gente precisa mudar, aonde a gente precisa ser melhor. Eu sou a Beck Sturck, esse é o Divã da Moda, e aqui a gente fala sobre moda, beleza, autoimagem e tudo que permeia esses ambientes. Se você nunca ouviu um episódio antes, seja muito bem-vindo, e se você já é nossa audiência, obrigado por estar aqui de novo. O assunto hoje é difícil, é pesado, mas é muito necessário. Parece que o corpo feminino nunca está em paz. Já reparou? Se emagrece, finalmente ela se cuidou. Aí se engorda, é porque é descuido. Se mostra muito, é vulgar, se esconde, é reprimida. Se faz plástica, é fútil. Se envelhece naturalmente, é feia. Não tem, nada tá bom. Nada tá bom. A Paola Oliveira, que é uma deusa, e se você discorda de mim, você está errado ou errada, né? Mas a Paola Oliveira ela foi duramente criticada no carnaval. E as pessoas estavam dizendo que a Paola Oliveira é gorda. E olha, eu fico até alterada. Eu fico alterada de lembrar disso. Sem condições, assim, gente, não tem cabimento. Aí agora a pessoa tem que ser o quê? Um esqueleto? Um montante de osso? Pra ninguém dizer assim que a pessoa é gorda? Não faz sentido. A Paola Oliveira é latina, ela é brasileira, ela tem curva. Ela não é gorda. E ainda que ela fosse gorda, qual o problema? Qual o problema se ela fosse gorda e estivesse sambando, sendo rainha de bateria de uma escola de samba? Qual é o problema? A Adele e a Kelly Clarkson viraram referência de antes e depois, como se a única coisa que elas tivessem para ser enaltecidas é a perda de peso. A Kelly Clarkson enfrenta uma sanfona de emagrece e engorda a carreira inteira. Porque toda vez que ela engorda, vira pauta, as pessoas criticam e começa uma falação sobre o corpo da mulher, que ela não tem um segundo de paz. A Adele tentou segurar, falou que tava bem do jeito que tava, só que a pressão é tanta que é difícil sustentar, sabe? A gente tem também o exemplo da Demi Lovato, que falou publicamente sobre transtorno alimentar. E mesmo assim, ela é julgada pelo corpo até hoje. Mesmo depois de tudo que aconteceu com ela, e eu recomendo que você assista o documentário se você não assistiu. Porque assim, não tem cabimento uma coisa dessa. A Mariana Xavier não pode fazer uma atividade física que já tá todo mundo dizendo que ela quer emagrecer. Que, nossa, é um auê que ela não se aceita. Gente, que é isso agora? Tem esse ponto, né? Eu, como mulher gorda, ainda posso dizer. Se a gente faz exercício, é porque quer emagrecer. Se não faz exercício, é porque é desleixada. É porque não se cuida. É porque vai ficar doente. Ninguém tá preocupado com saúde. Isso é uma grande mentira. E isso me deixa muito nervosa, como vocês podem perceber. E aí, nessas, o corpo ele vira manchete, vira meme, análise. E o que a gente ganha com isso? O que acontece quando a gente diminui alguém por conta do corpo dessa pessoa? A gente só tá minando e acabando com a autoestima, com a felicidade, com a confiança de uma pessoa. Não faz sentido. É igual o que aconteceu agora com a Nelly Furtado. Até postei um conteúdo sobre isso no meu Instagram, no TikTok. Ela vai se afastar dos palcos, porque ela retornou aos palcos gorda e agora as pessoas só sabem falar sobre o quanto ela tá gorda. Gente, a mulher tem talento, tem um monte de conquistas, já fez um monte de coisa na vida, mas não. O que pega, o que é importante de comentar no mundo é o quanto ela engordou. Faça-me um favor, sabe? Não
Não faz sentido isso. E é isso, né? Com as redes sociais, a gente tem cada vez mais vivido nessa cultura do comentário, que tudo precisa ser comentado, tudo precisa ser avaliado, que o corpo do outro é domínio público e a gente pode falar. Eu tenho uma raiva quando as pessoas fazem assim, ó. Ai, você tá tão linda, você emagreceu. Gente, associar beleza à magreza é muito cruel, principalmente quando você vai falar isso pra uma pessoa. Você sabe por que ela emagreceu? Você sabe se ela queria emagrecer? Você sabe que se foi um gatilho, se ela ficou doente? Então não fala nada. Guarda teu comentário pra você, principalmente se você não tem intimidade com ela. Pelo amor de Deus, sabe? É o mínimo. Tem que ensinar algumas pessoas a ter bom senso. Mas assim, né? Quando a pessoa tá falando do corpo do outro, ela não tá falando do outro, ela tá falando dela mesma, ela tá se projetando, ela tá projetando as inseguranças, ela tá projetando um controle que ela gostaria de ter, ela tá reforçando coisas e eu não acho que todo mundo faça isso de maldade, tá? Não tô dizendo isso. Mas eu acho que todo mundo faz sem pensar. E quando as pessoas fazem com a gente não gosta. Então por que a gente acha que a gente pode fazer com o outro? Da onde vem isso? Eu sei, eu sei. Nós, mulheres, fomos ensinadas a medir o nosso valor, né? A ver o nosso valor social pelo nosso corpo. E a gente usa isso pra gente e com os outros, né? Eu não uso mais. Eu tô aqui falando, né, de uma maneira figurativa. Graças a Deus eu consegui me libertar disso. Mas eu sofri muito até chegar aqui. Porque é muito cruel. O padrão, ele é inalcançável. A Graciane Barbosa é muito forte. Sei lá, uma outra atriz muito magra. A outra tá gorda, a outra tá velha, a outra. Não tem como, entendeu? Ninguém vai chegar lá. É isso que faz a roda continuar girando. E aí, quando a mulher muda, por exemplo, a Thaís Carla, vou falar disso aqui. A Thaís Carla, ela é dançarina, sempre sustentou ali, né, o fato dela ser uma dançarina gorda e tal, mas ela decidiu fazer a bariátrica, decidiu emagrecer, decidiu, enfim, mudar ali o rumo da vida dela. Ela decidiu fazer mudanças. E é um direito. Quando eu falo que a gente precisa respeitar o corpo do outro, é em tudo. Se ela quis emagrecer, o problema é dela. O que levou ela a emagrecer também é problema dela. Aí sofre hate porque é gorda, sofre hate porque emagreceu. Gente, assim, o que isso muda na vida de vocês? Nada. Nada, não muda nada. E a gente precisa entender que tem corpos e aparências que vão se incomodar mais, que estão muito longe do que é tido como regra, como padrão. O corpo que é gordo, o corpo que é velho, o corpo que é natural, que tem curva, que tem celulite, que tem estria. Você não vê ninguém, assim, isso é muito raro, pelo menos, né? Falando sobre o corpo da Gisele Bündchen, se não foi pra enaltecer. Não tem crítica quando o corpo é padrão. Ou ele tá muito perto do padrão, né? Porque é isso, o padrão ele não é atingível. Mesmo essas pessoas que estão muito perto do padrão, elas estão constantemente fazendo ou um procedimento estético, ou algum tratamento, ou alguma coisa para se manter nesse lugar. E é absurdo. Aí quem decide não sucumbir a isso, quem decide se aceitar, ser feliz, cuidar de si, tá errado. Não importa se seus exames estão bons, não importa se você tá feliz. O que importa é que as pessoas querem criticar. E aí isso só mostra que o problema estético ele é muito profundo, porque existem ainda muitas pessoas reproduzindo a pressão estética, reproduzindo gordofobia. Porque enquanto as pessoas não se acertam consigo mesmas, como que elas vão ser gentis e se acertar com os outros? Se a gente não se aceita, como que a gente vai conseguir ter um discurso de respeito? Então, para mim, a pessoa que critica o corpo alheio, ela está se criticando. É uma projeção. Porque não existe um equilíbrio. Não faz sentido ter um equilíbrio. Se a gente pegar agora, olhar o cenário, a gente viveu num mundo que sempre falou que mulheres não. Assim, sempre não, né? Mas a gente vive, pelo menos eu tenho 31 anos, quase 32, e a minha vida inteira eu vi. E a vida inteira eu vi as pessoas dizendo que mulheres não deveriam ter pelos. Então tem que depilar a axila, a virilha, o buço, a sobrancelha, tem que tirar os pelos da perna. A mulher não tem que ter pelo. Isso foi o que eu cresci vendo. E aí agora, que um monte de gente já fez depilação a laser, que fez um monte de coisa pra se livrar dos pelos, a Kim Kardashian vem e lança uma coleção de calcinhas que imitam os pelos pubianos. Vocês conseguem perceber que isso é só pra mostrar que não importa o que você faça, sempre vai mudar? E é isso, e não importa. Por quê? Porque é isso que faz as marcas continuarem gerando dinheiro. É isso que faz
o capitalismo seguir, é você sempre tentar alcançar o que é inalcançável. É isso que mantém a roda girando, sabe? Da próxima vez que você sentir necessidade de comentar o corpo de alguém, não comente. Faça uma reflexão, leva para terapia. Por que eu tô querendo falar do corpo daquela pessoa? O que é que eu tô. Não cabe a mim, não é da minha conta. Porque talvez você esteja precisando olhar para si. Talvez o que você queira falar é sobre você, e aí você precisa desenvolver a sua autoestima, o seu autocuidado, porque, né? Ninguém é obrigado. O corpo dos outros, a aparência dos outros não é assunto público, não deveria ser manchete, não deveria ser notícia. E quando isso acontece, só mostra o quanto a nossa sociedade ainda está muito adoecida e o quanto a gente tem para evoluir. A verdade é que, enquanto o padrão for inatingível, ninguém vai se sentir suficiente. Nem quem está comentando, nem quem é comentado. Então, assim, da próxima vez que um corpo te causar incômodo, lembra que provavelmente o que precisa mudar e o que precisa evoluir é o seu olhar sobre o corpo alheio. E talvez você esteja precisando focar mais em si, ok? Esse foi o Divã da Moda, um pouco mais revoltado. Se você quiser acompanhar todos os episódios, não perder nada, me acompanha nas redes sociais, tá tudo aqui na descrição desse conteúdo. Obrigada por me ouvirem. Desculpa a revolta, mas é porque é um assunto que realmente, assim, ó, me tira do sério. Beijo e até o próximo episódio.